Salve, salve pessoal, cruzando caminhos aqui mais uma vez. E hoje eu tenho a presença do ilustre advogado de imigração, meu primo, Thiago. Fala, Thiago. E aí, Beleza, Gabriel? cara? Tudo bom? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo bem, como é que estão as coisas por aí? Correria de sempre, sabe que Londres é caótico as coisas, Sim. tudo sempre corrido, mas tudo bem, a gente já está acostumado, não é nenhuma novidade isso. O ritmo daqui que é um ritmo mais pesado, É mais acelerado um pouquinho, né? tudo, as pessoas, tudo aqui é um pouco mais corrido, mas tudo bem, a gente está acostumado, tanto tempo já, não é nenhuma novidade isso. Beleza, Thiago. Cara, hoje a gente vai fazer quase que uma celebração do nosso primeiro vídeo aqui no canal, porque não fez um ano ainda, mas muitas coisas mudaram. E eu queria fazer um Sim. vídeo com a sua ajuda, claro, pra gente atualizar as coisas que foram ditas no primeiro vídeo sobre as regras de imigração em geral para as pessoas virem pra cá. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa sobre os riots. Isso afetou vocês aí, porque já que vocês são um escritório de imigração, vocês tiveram alguma ameaça, vocês tiveram que fechar mais cedo, alguma coisa assim? Ontem o escritório fechou mais cedo. Ah, é? Nós fechamos às 3 da tarde. Não que tenha acontecido alguma coisa aqui, mas tem staff que mora longe. Então, até por causa de outras pessoas também, né? Eu moro no centro, mas tem gente que mora longe. Então, também por conta disso, para não ter gente aí ter que ficar voltando para casa muito tarde, a gente fechou mais cedo. E apesar do centro não estar, o setor em Chancery Lane, apesar do centro não estar, vamos dizer assim, no foco, mas sim resolveu fechar mais cedo um pouco. Quer dizer, o escritório fechou. Eu não estava no escritório, eu estava trabalhando de casa ontem. Eu trabalhei até 6 da tarde, eu continuei o tempo todo. Mas quem estava aqui no escritório terminou mais cedo. Pode crer. Bom, como os nossos vídeos vão direto ao ponto e a gente não perde tempo, vamos falar de imigração. Cara, a primeira coisa que eu queria te perguntar, eu vou fazer por ordem de importância, deixar as coisas mais importantes pro final. Visto de estudante, desde aquela época que foi mais ou menos final de 2023, onde a gente começou a fazer vídeo, mudou alguma coisa pro visto de estudante? Não teve nenhuma mudança substancial, nem nada. As regras continuam. E honestamente não vejo o porquê de mudar. Eu acho que é um sistema que já está estabelecido. Eu acho que nem tem como apertar mais. Mas eu não duvido que tenha uma mudança mais para frente por causa depois a gente até pode falar em maiores detalhes, por causa da mudança de governo. Sim. Mas no momento não há mudança substantiva desde aquela época. Estudante não. Para a gente recapitular aqui, ainda existe um visto de estudante com o qual se pode trabalhar? Sim, mas aí o local ele tem que estar ele tem que estar registrado, ele tem que ser o Partially Public Funded ou Higher Education. Aí eles vão estar no registrado dessa forma. A pessoa tem direito a trabalhar. Se for curso superior ou acima, 20 horas por semana. Se for abaixo, 10 horas por semana. Se a instituição for totalmente privada, aí nesse caso não. Private institution totalmente, aí não vai ter, a pessoa não tem direito de trabalho, mesmo que a pessoa esteja fazendo universidade ou PhD. E para saber a lista de escolas, no site do governo tem o status das escolas, tanto escolas que podem a pessoa ser via obter o estudante, porque não é toda escola. Então ele tem se a escola está nessa lista e qual que é o status da escola. Partially Public Funded, Higher Education, se é private. Private a pessoa não tem direito de trabalhar. E a grande maioria o status delas são private. Mas há escolas ainda assim que são a pessoa tem a oportunidade de trabalhar sim. Perfeito. Agora vamos aos que mudaram bastante desde então, né? Visto de esposo, cara. Quais foram as coisas que mudaram nesse meio tempo? Eu acho que foi em abril que eles começaram a implementar mudanças, né? O que você pode me dizer de novo? Teve duas coisas que mudou. Uma é geral, que é a taxa do IHS, que geralmente as pessoas chamam isso de taxa do NHS, mas é o IHS, que é a taxa para a pessoa ter a Immigration Health Surcharge, a taxa para a pessoa ter acesso ao sistema de saúde. Então, geralmente eles chamam isso de taxa de NHS.
mas a taxa que a pessoa tem acesso ao sistema de saúde. Ela subiu, antigamente o valor por ano era 624, subiu para 1.035, e quase que dobrou. Por exemplo, o visto de esposo ou esposa, o valor que a pessoa paga, ele é de 2 anos e meio, entendeu? Então, antigamente a pessoa pagava de IHS 1.560, agora ele foi 2 anos e meio, 2.587,50. Uau! Então, para começar, essa já foi uma mudança grande. Isso estou falando para os pedidos de visto aqui dentro do Reino Unido, quando é fora, o valor que eles cobram são em dólar. Então, já teve essa mudança, que ela é bem significativa no custo. A outra mudança foi a respeito do salário, que o salário, ele, até início do ano, ele era 18.600 por ano, e hoje ele é 29.000. Uau! A proposta do governo era que ela fosse aumentando progressivamente, passasse 30.000 a partir do ano que vem, só que o governo novo já mudou, já avisou que no momento isso vai ser revisto. Isso foi uma notícia boa, né? Pode ser. Eu particularmente acho... Eu errei de muitas coisas que eu acho. Mas eu acho... Eu não acho que eles vão... Eu acho que eles não vão aumentar, mas eu acho também que eles não vão afrouxar. Eu estou falando. Porque a gente sabe que a imigração é um ponto delicado. Sim. Mas eu não acho que vai aumentar, porque o governo já falou que vai ter uma revisão disso. Eles sinalizaram de não aumentar. Vamos ver como que vai ficar. Mas hoje, quem for fazer o pedido, o salário mínimo, o salário que a pessoa tem que ter 29 do sponsor, 29 mil libras por ano. Isso daí dá um bruto 2.416 bruto por mês, se eu não tiver feito a conta errada. É algo assim, geralmente eu falo 2.450, que é uma conta mais fácil, 2.450 bruto por mês, que a pessoa teria que estar recebendo, fazer uma conta mais fácil. Essa taxa do NHS a pessoa teria que pagar antes da entrada no visto? É no ato da entrada. O pedido, a data do pedido, a efetivação do pedido é mediante pagamento. Então, quando a pessoa terminou, geralmente são 3 etapas. A pessoa faz o pedido, o application online. Aqui tudo tem application, não importa o que se é... não importa se é... Ele já tem o jeito burocrático deles de fazer tudo, né? Se é divórcio, tudo tem um application online. Uhum. Quando a pessoa terminou o application online, aí a pessoa faz o pagamento. Quando a pessoa faz o pagamento, a pessoa recebe um e-mail dizendo que o governo manda um e-mail dizendo que não apenas receberam o pagamento, mas também receberam o application. Ali é a efetivação do application da pessoa. E aí depois tem que ser enviado a documentação, e também não apenas enviar a documentação, mas também depois a pessoa tem que ir lá tirar a biometria dela, fazer a biometria dela no home office ou no centro onde a pessoa esteja. Então, são essas 3 etapas. Aí você está falando quando que é feito. É feito no final do application online, e o pagamento é a efetivação que a pessoa enviou o pedido. Não tem como se fazer pedido sem ter feito pagamento ou pagamento depois. O pedido ele é feito através do pagamento, que inclusive é a data do application. Data do application, data que você fez o pagamento. E tem uma taxa da aplicação em si também? Sim, e que teve aumento também. Isso foi mês passado, agora é 1.258. O aumento foi menor. Antes era 1.048, agora é 1.258. Então teve um aumento substancial aí de mais de cerca de 1.300 libras no valor total. Quem faz o pedido de esposo aqui hoje paga algo em torno de 1.300 libras a mais no total, comparado estava na mesma época, essa mesma altura no ano passado, até mesmo final do ano passado, início do ano, a pessoa estava pagando algo em torno de 1.300 libras a menos. Fantástico. Vem cá, me diz uma coisa. Fantástico para o governo. O governo é realmente fantástico, tomar mais dinheiro. Cara, eu vou te falar, a gente tem que mudar o título daquele vídeo. Nunca foi tão fácil, ficou mais difícil agora, né? Na realidade, tem que ser nunca foi tão caro. Nunca foi tão caro. Nunca foi tão caro, mas realmente
O valor ficou bem alto, ficou bem pesado. Mas assim, existe uma competição muito grande para as pessoas virem para cá, né? Ainda é uma locação, assim, um país muito desejado das pessoas imigrarem, principalmente legalmente, né? A pessoa ainda faz o dinheiro, né? A pessoa, assim, para quem está vindo de fora e tem que fazer a conversão, é um negócio pesado. Sim. Isso daí não tem como negar. Até porque eu acho que a Libra hoje está, eu não vi a última cotação, mas chegou a passar de R$7. Sim. Então você estaria pagando mais de R$7.000 por ano. Tinha gente pagando aí quase de R$20.000 só de taxa do RHS. Então era um valor realmente alto. Pesado. Mas também, assim, a pessoa depois que ela tá aqui legalizada, ela rapidamente recupera isso, né? Sim, se a pessoa quiser trabalhar, né? Se a pessoa quiser trabalhar, ele pega isso daí, ele recupera isso daí rapidamente. Até porque tem a flexibilidade de trabalho aqui permite isso. Porque, por exemplo, a pessoa às vezes tem certos trabalhos... eu não sei se em todo local do Brasil, no Espírito Santo não era assim, eu não sei como é que é hoje, mudei já tem tempo, mas não era, por exemplo, igual aqui, e eu imagino que não deva ser ainda, continue que você tem, por exemplo, às vezes a pessoa tem trabalho para uma vez por semana. Sim. Né? Às vezes a pessoa assim, você tem pouco trabalho, tem que ir uma vez por semana para o local fazer isso. E claro, a pessoa, ele é pago proporcional. Mas qual a vantagem disso? Às vezes a pessoa precisa de um dinheiro rápido em um determinado período de tempo. Então, às vezes a pessoa tem um trabalho dele secular, segunda a sexta, ele arranja um trabalho só para sábado, ou ele arranja um trabalho só para domingo. Ou, às vezes, ele arranja um outro trabalho que ele é feito depois do expediente dele. Eu termino 5 e tem um trabalho que é de 8 às 10. Sim. Então, essa flexibilidade permite que a pessoa, ele, num caso de necessidade, ele tenha como juntar um dinheiro maior de forma mais rápida, sem que tenha um transtorno maior na vida dele, né? Eu estou falando isso, mas às vezes a pessoa fala, ok, eu preciso juntar um dinheiro, eu não tenho que ficar aí saindo do meu trabalho. Basta eu arranjar um outro trabalho nesse horário que me sobrou. Claro, dá uma coisa, às vezes a pessoa ficar 24 horas trabalhando, tem como fazer isso a vida toda. Mas isso por um curto período de tempo, isso é algo possível fazer. Eu acho que todo mundo que chegou aqui fez isso num determinado momento, às vezes precisando de dinheiro, alguma coisa. A pessoa trabalhou além de às vezes aí estava trabalhando aí 12 horas por dia. Não é algo que você vai querer fazer aí 12, 14 horas. Não é algo que você vai querer ficar a vida toda fazendo. Sim. Mas por um curto período de tempo você tem como fazer isso daí, não vai matar ninguém. Qualquer que seja a necessidade da pessoa aí de juntar um dinheiro, seja uma dívida, seja pagar a taxa do governo, qualquer que seja um projeto pessoal, a pessoa precisa de um dinheiro a mais, tem essa facilidade. Tem vários empregos aí, por exemplo, tem vários trabalhos, às vezes pessoas trabalham de negócios que só funcionam de noite, né? Por exemplo, um negócio comum, quem vai num clube, numa boate, você tem esses... como se fossem os guarda-pertences, as pessoas vão colocar lá, guardar casaco e tudo. É que lá, geralmente, quem trabalha ali, ele trabalha de noite, tem um outro trabalho durante o dia. Claro, né? cloakroom. Cloakroom, exatamente. Quem trabalha em cloakroom, geralmente, lá é um segundo trabalho da pessoa, que lá não é um trabalho integral da pessoa, a grande maioria. Muitas vezes, quem está trabalhando, às vezes ele é um estudante, ou alguém que, por algum motivo, não pode trabalhar full-time, às vezes está lá, ou alguém que já tem um trabalho full-time e está ali fazendo um segundo trabalho, tendo uma renda extra. É um exemplo de trabalho que tem. Uma coisa inevitável. Então, a ralação no começo aqui é clássica, né, cara? Eu trabalhava em 2 bares diferentes no começo. Sim, e tem essa vantagem, né? Quer dizer, eu não estou falando da relação, mas essa vantagem de ter vários trabalhos que são... flexíveis. Eles fogem do horário comercial. Então, para quem às vezes, por exemplo, a pessoa chegou e eu já vi casos de gente que paga a taxa sem o menor problema. Tem gente que fala, caramba, vou ter que pegar um dinheiro emprestado com alguém, eu vou ter que, de alguma forma, juntar esse dinheiro. A pessoa conseguiu através desses empregos. Trabalha 2, 3 meses, botou o dinheiro pronto. Né? Então, assim, para quem está fora, às vezes no Brasil, isso não é uma coisa que acontece tanto, mas para quem está aqui, tem essa facilidade. A flexibilidade é realmente muito bacana. Agora, já que a gente está falando... Até, por exemplo, até mencionar um outro exemplo. Quantas vezes eu já vi gente que... aliás, tem até essa piada, né? Gente que faz de Uber o segundo emprego, né? Tem até essa piada, né? Você entra no Uber, a pessoa começa a conversar, a pessoa fala, isso aqui não é meu trabalho mesmo, meu trabalho é outra coisa. Quantas vezes você já viu isso, né? Você tá ali, pegou um Uber, a pessoa, não, isso aqui eu trabalho disso, o Uber é do meu horário de folga. Então tem isso também, só mais outro exemplo de que tem essa flexibilidade aqui.
E claro, a pessoa consegue fazer. É caro, sim, entendo, mas a questão financeira a pessoa consegue fazer aqui. Eu acho que todo mundo sabe isso daí. Recupera rápido. Já que a gente Sim. falou em trabalho, cara, e o visto de trabalho, que é um dos mais importantes? Como é que alterou isso aí? Teve duas mudanças. Bom, o IHS, no caso, se aplica também quando a pessoa faz, eu vou chegar lá, mas a principal mudança foi do salário mínimo, que passou para 38.700. Uau, nossa. Existem algumas circunstâncias, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque seria bom olhar caso por caso, mas, por exemplo, quando a pessoa está uma pessoa que tem menos de 30 anos, a pessoa que tem pós-graduação, PhD, ou até mesmo mestrado, tem algumas situações que a pessoa tem como ter um salário às vezes menor, 10, 20% a menos do salário mínimo. Eu não sabia. Entendeu? Que ainda tem como fazer isso. Aí tem que analisar, eles olham a idade, olham qual a escolaridade da pessoa, se é PhD, mestrado, e quem já entrou no sistema e ele está trocando de empregador, mas ele está no mesmo tipo de trabalho, ele continua também com salário, não necessariamente vai ter que ser 38.700. Eu até fiz um pedido semana passada, esse é o resultado dessa semana, que a pessoa estava com salário menor, ele tinha feito no início do ano, e ele trocou de empregador. Então o salário dele na época era 32 mil e ele continuou com o salário agora de 32 mil. Ele mudou de empregador, o mesmo trabalho, o que mudou foi o empregador. Então, existem algumas exceções que a pessoa consegue estar com menos de 38.700. Entendeu? E o outro ponto que diria que seria o principal, no caso, benefício, é porque agora a pessoa consegue tirar o Certificate of Sponsorship válido por 5 anos. E a pessoa consegue fazer um application só já por 5 anos, que antes não era possível. Só que, claro, que você vai ter que pagar o IHS por 5 anos também, né? Então, por exemplo, eu fiz uma pessoa aí outro dia que fez e ele pagou, o certificado dele já era de 5 anos e a pessoa pagou mais de 5 mil libras. Mas a pessoa fez apenas um application, não vai ter que fazer um stress no meio do caminho, tem que fazer outro application, e a pessoa também não tem que pagar de novo a taxa do home office. Então tem esse benefício também. Bacana, Thiago. Bom, eu acho que com isso a gente concluiu todas as mudanças e espero que tenham mais oportunidade da gente aparecer junto no canal aí. E fora Sim. isso, cara, muito obrigado por vir aí esclarecer todas essas coisas que são tão perguntadas. E eu vou deixar teu Instagram aqui na tela para quem quiser entrar em contato com você ou para quem quiser entrar em contato com o escritório. Porque às vezes as pessoas me perguntam no comentário, eu falo, eu não posso dar contatos aqui no YouTube, mas eu sempre falo o nome do escritório para eles acharem do próprio caminho. Pode passar meu nome, pode passar o nome do escritório. O que eu diria não vou dizer na mudança de migração, mas uma coisa que a gente tem visto muito, dou recomendação, muita gente sofrendo golpe, principalmente de asilo, a gente tinha feito no início do ano, eu falei disso depois e a gente continua escutando vários casos, pessoas tomando cuidado com isso. Eu entendo que a pessoa às vezes está buscando uma forma de se legalizar, mas cuidado, às vezes a pessoa, principalmente, claro, se ele está com um profissional, todos os casos que a gente viu que a pessoa foi enganada, nunca é um profissional, então cuidado quem está te ajudando para não cair num golpe, né? Eu acho que continua um conselho muito válido, eu acho que isso tem acontecido ainda, a gente escuta muitos casos, então fica aí o conselho. Infelizmente, a gente já feito o vídeo, acho que foi um pouco mais de 6 meses atrás, e ainda assim muita gente escuta, volta e meia cai nesse golpe, então cuidado com isso, eu acho que é um conselho que vale a pena destacar. E isso vale para outras coisas também, né? Quem promete mundos e fundos na internet, trabalho, moradia, isso tem que ser muito bem confirmado. Não acredite em tudo que você escuta em grupos de WhatsApp ou de Facebook. Sim, tem vou falar de golpe e tudo, o que mais tem vários aí. E eu escutei um mais recente,
de benefício de apresentar um atestado médico e dizem que consegue para pedir um benefício. Você escuta de um monte de coisa, entendeu? Então, cuidado com isso. Eu entendo que todo mundo está batalhando, mas cuidado, que às vezes a pessoa vai fazer pedindo o que a pessoa está fazendo. Senão a pessoa ele vai se colocar numa situação indesejada. Muitas vezes, por exemplo, a questão do asilo, não é só a pessoa ter o pedido negado. O governo vai saber de onde a pessoa está, qual a situação da pessoa ilegal. Quando a pessoa sai, geralmente aqui não tem controle. Então, às vezes, o governo nem sabe que a pessoa está aqui, está ilegal. Aí a pessoa foi lá, colocou as caras dele, agora sabe por que você está aqui, essa é a sua situação, esse é o seu endereço. Arruma um problema, né? Arruma um problema. Tem, às vezes, casos, por exemplo, igual eu escutei gente aí falando de um golpe aí, com pegar benefícios com certos documentos médicos. Você não tem como negar que isto é falso, que você não sabia. Se te pegar, isso não foi um acidente. A pessoa ainda tem que pagar de volta, né? Tem que pagar de volta. A pessoa pode tomar também uma multa ou potencialmente acabar na cadeia quando são casos de false representation ou deception. Porque, por exemplo, a pessoa falou que tem se, por exemplo, fala que tem a pessoa apresentar um documento falso. Você não tem como. Claro que você sabe que o documento é falso. Sim. Você não vai falar que você não sabia que aquele documento era falso. Claro, você sabia e usou aquilo ali, né? Tem certas coisas que a pessoa pode cometer um erro em um determinado momento. Por exemplo, se a pessoa está fazendo pedido de visto, chegou aqui, foi que dia? Foi dia... A pessoa chegou aqui já tem um tempo, foi dia 10 de agosto, não foi dia 10 de 10, foi dia 15. Aquilo é um erro pequeno, que lá acontece, se chama genuine mistake. Agora, certos tipos de erro, se apresentar um documento falso, né? Igual tem meia gente fala, escuta, às vezes a pessoa fala assim, fulano é europeu, tem como chegar agora, tem como fazer o pedido? Eu falo, olha, a pessoa tem que... por lei, a pessoa teria que começar a residência aqui antes de 31 de dezembro de 2020. Fulano disse que consegue fazer uns documentos aí, tal. O governo tem feito os checks. O governo vai falar lá, igual já vi gente apresentar isso para mim, querendo que eu fizesse a apelação. E aí tá lá o documento, o governo fez o check e falou, esse documento é falso. Você não tem como falar que você não sabia que esse documento era falso. Acabou a história ali, né? Você não vai argumentar. Acabou. Né? Como é que você vai argumentar? Né? Se realmente é um erro, você vai ter como... Ou se você for enganado, você vai ter como provar isso. Por exemplo, vamos dizer que você tem um bank statement que você diga que esteja verdadeiro, não é. Você vai lá e mostra, tá aqui o banco, eu fiz o download, isso vem do banco. Agora, se não foi, claro que você sabe que você produziu isso ou você comprou isso de alguém. Sim. Não tem como você negar isso daí. Né? Então, meu conselho, eu entendo as pessoas estão buscando. Cuidado com o que está fazendo, cuidado com o que está pedindo. Não vá nessas histórias, mentira. Isso daí a pessoa, ele não apenas o risco, que provavelmente isso vai ser negado, mas vai colocar o histórico da pessoa vai mudar. É completamente diferente de alguém que teve um pedido negado de uma pessoa que não apenas foi negado, mas foi negado por use of deception, porque tentou enganar e usou documentos falsos. Tudo que a pessoa fazer lá na frente vai ser muito pior. Fica com o filme queimado. A pessoa vai perder 2 vezes. Sim. Então, de forma alguma, recomendo isso daí. Muito cuidado. Eu entendo que todo mundo está batalhando, mas ninguém por esse lado. Sai fora. Entendeu? Cara, não tem como dizer isso de forma mais clara. Uma última pergunta aqui pra gente concluir. É óbvio que essa é a opinião, mas assim, eu tenho observado e cara, acho que Keir Starmer veio pra trabalhar, hein? Acho que pela primeira vez a gente vai ter um primeiro-ministro que parece mais ou menos sério e talvez beneficie as situações de imigração. O que você acha? Eu acho que o caso, eu acho que a situação ela não é muito simples. Ele tem, vamos dizer assim, a boa vontade da maioria da população. Ele ganhou com uma margem muito grande, mas, por exemplo, a gente sabe que existem algumas, na minha opinião, apesar de não ser experto de política, mas alguns pontos a serem analisados. Primeiro, ele tem 2 linhas dentro do Labour. Ele tem uma parte do Labour que ele é mais Labour, que não é nem Labour, é mais centro, que é onde eu vejo que ele está. Sim, sim. Mas ele tem gente importante do gabinete dele que é do lado
esquerda raiz. Sim, sim. Mais inclinado ao extremo esquerdo, digamos assim. Exatamente. Eu não ia nem usar essa palavra, mas é isso aí. Tipo aquela Angela Rayner. Sim. Ela é esquerda, bem esquerda já pro... Se não for extrema, chegando à extrema esquerda. Sim. Enquanto eu vejo a minha visão dele, ele é cara quase de centro. Você vê a apresentação dele, o discurso dele, apesar de falar do lado social, mas eu vejo ele até mais um cara de centro, esquerda, centro, mais pro lado centro. Então você tem ali dentro do partido dele, você tem algumas... não vou dizer que tem uma divisão, mas ele não é um partido que está unido. E aí, não foi só ele, o Partido Conservador também não estava unido. Mas, enfim, ele tem um certo... Eu acho que ele talvez tenha dificuldade em algumas coisas dentro do partido dele. Mas eu acho que a dificuldade maior é porque, na minha opinião, a conta não fecha. E aí não por conta dele. Porque a situação econômica não está... mundial não está boa. E aqui não é diferente. Sim. Não está ruim. Mas você falar que a situação... A gente já passou por épocas melhores. Né? Se for olhar 2015, 2016, estava muito melhor do que está hoje. Sim. Né? 2015, entre 2015 e 2018 estava muito melhor. Entre 2014 e 2018 estava muito melhor a situação. Agora, como é que ele vai fazer? Ele vai aumentar os impostos? Né? O custo social do país é um custo alto. Como ele tem a base dele que tem o lado social que eles vão querer expandir. Então, quando eu falar conta no fecha, ele vai ter que chegar num acordo com todo mundo. Sim. Entendeu? Imigração, a gente sabe que, historicamente, o Partido Trabalhista ele é mais relaxado, mais flexível com relação à imigração. Imigração, os números, eu trabalho com imigração, mas os números nunca foram tão altos. Não que eu não sou contra a imigração, mas eu entendo o lado que eles olham. Né? E aí, claro, não tem como negar como que o Partido Conservador foi extremamente responsável. E quando eu falo responsável, eu não estou apoiando nenhum lado, eu estou falando baseado no próprio discurso deles. O discurso do Cameron a gente não vai ter desculpa, é tudo responsabilidade nossa. E todos os outros do conservadores, eles defenderam a mesma coisa, né? Não vamos ter desculpa, vamos fazer isso, principalmente depois do Brexit. O número era 150 mil, 180 mil, falar que ia diminuir, depois passou para mais de 200 mil, falar que não tinha desculpa, tinha que ser menos de 200 mil. E eles fecharam ano passado com mais de 500 mil, o net immigration, mais de 500 mil. Então, eles falharam muito de acordo com o próprio discurso deles. Entendi. O discurso deles fala que eles foram extremamente incompetentes. Não estou aqui tomando lado nenhum, discurso deles. E aí, o que ele vai fazer? O primeiro-ministro novo? Ele vai tentar, historicamente, o Partido Trabalhista, eles sempre foram mais flexíveis com relação à imigração. Só que a incompetência e a bagunça que o Partido Conservador dele foi muito grande. Como é que você vai juntar as duas coisas? Então, eu acho o desafio dele é tudo isso daí, entendeu? Enfim, eu espero que ele se saia bem. A gente está aqui, a gente quer que ele vai se sair bem. Não que eu tenha alguma coisa contra ele, nada, mas assim, eu acho que ele tem um desafio dentro que a gente não vai ver agora ainda é oba-oba, todo mundo ganhou, todo mundo feliz ganhou, mas se quando tiver que... Eu acho que potencialmente tem um conflito dentro do partido dele. Espero que não tenha. A gente quer ter paz, né? Espero que não tenha. E também como é que ele vai fazer essa parte de... com relação tanto à imigração, porque ele mesmo falou, né, ao Partido Trabalhista, que eles não falaram de apertar as regras de imigração, mas ao mesmo tempo eles falaram de ter controle, que o número está alto. Quer dizer, como é que você vai fazer as duas coisas? Sim. Né? E tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer de falar. Ele vai renegociar, quer dizer, se vai sair negócio, a gente não sabe. Mas ele vai tentar renegociar o acordo com a União Europeia. O que vai sair disso? O que vai sair disso, a gente não sabe. Mas todo mundo sabe, já está na pauta, a gente vai tentar, né,
vão sentar na mesa. Se vai dar match, a gente não sabe, mas que eles vão conversar, vai. Vão. Potencialmente pode ter alguma coisa de imigração? Pode, não é o ponto principal, mas a gente não sabe muito como que... é difícil dizer como que as coisas vão sair. Saiu essa semana alguma coisa que muita empresa no Reino Unido está sofrendo por causa do Brexit. Isso é verdade. Esses grupos vão fazer, porque o maior cliente era a União Europeia. Então, claro, tem outros benefícios eles renegociarem, né, só das empresas, potencialmente tem outros benefícios. Aí vão ver quanto que eles estão dispostos a ceder também, né? Tem algo que saiu na mídia, mas aí não querendo fazer especulação, é o Youth System, que é um tipo de visto que tem a Youth Mobility, até quem tem menos de 30 anos. Existem vários países, geralmente tem na Commonwealth, tem alguns países fora da Commonwealth, por exemplo, Suécia, países escandinavos como Austrália, Nova Zelândia. Eles falaram de fazer algo dentro da União Europeia com o Reino Unido. Se vai sair, não sei. Não é a prioridade. A prioridade deles era mais a respeito de fazer business. Mas pode ser que isso entre na pauta. Vamos ver. Então, quando você falou do primeiro-ministro, ele quer trabalhar, eu também tenho a minha expressão, ele quer trabalhar, aqui tem muito trabalho, só que é muito... Eu acho que todo ponto que você toca, ele é potencial para dar uma... inflamar e tomar uma dimensão maior. A gente espera que não, né? Mas a gente, embora aqui, a gente quer ter paz, claro. Tudo bem. Mas a gente vê um potencial em tudo. Espero que dê tudo certo. Enfim, que a gente tenha paz. Por exemplo, a gente está vendo agora esses riots e tudo. Não é algo que ninguém deseja. Não. Todo mundo é contra esses... Bom, não todo mundo, né? O pessoal está praticando, mas nós dois e a grande maioria é contra isso. Então a gente espera que isso daí acabe logo. Isso é assunto para o próximo vídeo. Para o próximo vídeo, e esperamos que quando for o próximo vídeo que já tenha acabado realmente também. Com certeza, Tiagão. Cara, muito obrigado pela sua participação e vamos fazer outras vezes aí, hein? Vamos. Valeu? Vamos falar. Galera, até mais. Até a próxima aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.